A Morta da Janela, 1980. A casa era velha, muito velha. As poucas telhas intactas formavam uma cobertura vergonhosa à sua outrora dignidade. As janelas há muito não ostentavam mais os vidros quebrados pelos vândalos. As paredes de madeira estriadas e enegrecidas pelo tempo mostravam a sua idade e o seu abandono. E o mais impressionante, as raras pessoas que a encontravam no meio da floresta, a solidão. O quintal tomado pelo capim alto, por pouco não se confundia com a própria mata fechada em seu entorno. A estradinha de chão batido que dava acesso à antiga construção não passava de uma trilha tomada pelo mato rasteiro. Dizia-se à boca pequena que a vivenda era amaldiçoada. A lenda da região metia medo nas crianças, pois falavam da alma atormentada de uma mulher presa à velha morada. Folclore ou não, os habitantes dos povoados próximos não tinham coragem de entrar à noite na floresta da casa mal-assombrada. Os diminutos pontos luminosos em movimentos aleatórios dentro da escuridão da noite a perturbaram por um instante. Não sei o porquê, mas vagalumes me dão medo. Queria ir logo para o acampamento, onde os amigos estavam à sua espera. Ao invés disso, Julian, Metera e Jip, dentro das brenhas daquela mata fechada, a seguir o curso de uma estradinha de terra batida, mal iluminada pelos faróis de carro. Querido, realmente é necessário irmos até esta casa antiga? Alice, você não disse à mamãe que ia ajudar a inventariar os estragos do velho sobrado do meu avô? Não disse? Maldita hora quando concordou com Eleonora. Fui muito burra mesmo. Nos poucos encontros sociais com os pais de Julian, não teve uma boa impressão da matriarca. Ela lhe causara um desconforto indefinido. Às vezes a velha costumava esmiuçar-lhe o rosto com insistência à procura de algum defeito, como se o material não fosse à altura da beleza de seu filho. Seu Olavo, o marido, já era bem feito. Era de outro barro. Era um senhor bonachão e simpático. Vivia a enchê-la de amabilidades e falsos galanteiros para brincar com o filho. Não vamos demorar, será rápido. Eles já estão muito velhos para vistoriar aquele mausoléu no meio da noite sozinhos. Pode ter algum vagabundo morando lá. Porra, podiam visitar a casa de dia, né? Não podiam? Tinham que passar num mercadinho local para comprar coisas de camping de última hora. Merda, a patota lá no acampamento já deve estar na maior festa. Depois de alguns minutos em divagações sobre a vontade de estar em outros lugares, os seus pensamentos foram interrompidos ao perceber o Jeep abandonar a estradinha e acessar uma clareira iluminada pela luz do luar. Estamos chegando. O carro, assim que alcançou o espaço aberto do pequeno vale, permitiu a Alice ver a construção pela primeira vez. A visão da morada de pronto lhe provocou um estranho sentimento. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Embalada pelo solavanco dos veículos, os olhos fixos no sobrado, sentiu emergir de uma percepção mais profunda, algo que não vinha do medo ou incertezas de perigos potenciais de uma residência abandonada como cobras, aranhas ou algum ladrão fugido da polícia, não. Tinha certeza também
daquela inquietação não possuir relação com miriade de vagalumes à sua volta, dos quais sempre sentiu um temor infantil, nem do efeito da luz mortiça da lua se espraiar por sobre todo o lugar, nem da névoa fina rente ao chão, ou dos pios agorentos das corujas ao seu redor. Era uma outra coisa. Nossa Senhora, o lugar é realmente sinistro, mas não é o ambiente que está me provocando esta agonia no peito. Antes de compreender melhor aquele sentimento desconhecido, Alice foi subjugada por um fascínio hipnótico proveniente da casa. À medida que o jipe avançava devagar, a construção ia elevando-se aos poucos, ameaçadora dentro da noite. Avultava-se em uma silhueta maligna, como se a parte frontal fosse um rosto deformado, do qual as janelas escuras representavam olhos vazados, assustadores, que, embora cegos, pareciam querer lascivamente desnudar-lhe o corpo. Ela engoliu assustada a saliva num tranco. A morada, naquele momento singular de horror, mais parecia uma entidade viva, palpável, que se comprazia em fuçar a sua intimidade e espiar sua alma, e pelo seu corpo se eriçará mais ainda. Julian, eu quero ir embora daqui. Aquela casa me dá medo. O quê? Você está de brincadeira? Olha lá, papai e mamãe já nos viram. Eu não posso simplesmente virar o carro e ir embora. É só uma habitação abandonada no meio do mato, mais nada. De fato, voltou a observar o sobrado. A má impressão desapareceu. Ficou aliviada. Julian encostou o jipe ao lado da cárave do casal de idosos. Logo ao saírem do carro, ouviram a voz de Eleonora chamar por eles. Querida, venha comigo. Meu filho, ajude seu pai com as lanternas, disse Eleonora em voz alta, enquanto gesticulava para Alice ir em encontro dela. A velha encontrava-se perto do alpendre, distante uns 30 metros de onde os automóveis estavam estacionados. Vá, amor, não tenha medo, disse Julian ao passar por trás dela para ir na direção do outro veículo. Alice avançou alguns passos hesitantes em uma marcha apática, relutante. Enquanto caminhava, permaneceu ainda desconfiada, temerosa, atenta à casa, na expectativa de que qualquer momento a mesma revelasse as suas garras e pulasse em cima dela. Infelizmente, os seus temores tinham fundamento, porque mal chegou à metade do caminho, o seu olhar foi atraído para cima em algum ponto do segundo andar, e o que viu a fez paralisar as pernas na hora. Tudo aconteceu muito rápido, a boca secou, estremeceu de pavor, acompanhou a cena por um momento, para depressa desviar os olhos, ainda em dúvida do que acabara de ver. Estava assustadíssima, sentiu os batimentos cardíacos acelerados latejarem dentro dos ouvidos. Calma, muita calma, deve ser coisa da sua cabeça. Respira, Alice, respira. Respirou fundo, tomou coragem e olhou de novo para cima. Sim, não se tratava de uma ilusão, mas o que é isso, minha Virgem Santíssima? Lá estava uma mulher desesperada no parapeito da janela do segundo andar. A cena lhe pareceu surreal, porque a descoberta desferia golpes violentos de mãos fechadas contra o vazio, como se tivesse a intenção de quebrar vidros da janela, já não mais existiam. A beleza do rosto não só se apresentava em toda a sua plenitude, porque a fisionomia
hirta, expressava puro desespero. A boca se abria exagerada, como a berrar muito alto, sem emitir nenhum som. Os olhos arregalados manifestavam verdadeiro pavor. Um novo arrepio, dessa vez, em um assomo violentamente súbito, recetou todo o seu corpo, como se ela tivesse levado um choque elétrico na planta dos pés, ao perceber o olhar obstinado da mulher à procura do seu. Conexão entre as duas ocorreu de forma muito breve, porém intensa, porque mesmo naquela distância, mesmo sob a luz débil da lua, mesmo considerados os poucos segundos de contato, foi para Alice uma revelação. De algum modo, não sabia bem como explicar. Teve a certeza absoluta de que aqueles olhos esbugalhados do profundo horror lá do alto da janela tinham um propósito para avisá-la. Vai embora enquanto ainda pode. Alice achou por bem acatar o aviso. Já ia tomar o rumo de volta em direção ao veículo, quando o vulto de Eleonora apresentou-se firme, solícita e preocupada. O que aconteceu, querida? Você está tão pálida. Ela contemplou assustada a futura sogra. Queria dizer-lhe de forma mais objetiva possível não haver criatura no mundo que a convencesse de botar os pés dentro daquela casa. No entanto, ao encarar de perto a outra, os pensamentos para expressar aquelas palavras chocaram-se, travaram-lhe o discernimento. Algo de lógico se lhe escapava do quadro geral de suas percepções. De começo, o rosto de Eleonora exerceu-lhe uma sensação indefinida de estar perdendo alguma coisa. Do mesmo modo, quando estamos diante de um quebra-cabeça de muitas peças e deixamos passar aquela que se encaixaria perfeitamente para fechar um bloco incompleto. Algo sinistro, inexplicável, imponderável dentro de sua mente fazia força para emergir. De repente, ela compreendeu. Tomou outro susto e instintivamente pulou para trás. Eleonora era parecida com a mulher da janela. Pôde-se dizer até tratar-se da mãe dela. Tal eram as semelhanças físicas entre as duas. Alice não demorou muito para encaixar as peças do quebra-cabeça inteiro e chegar a uma conclusão indubitável. Por incrível que isso pudesse parecer, ela estava diante de uma mulher já morta. Surpresa, completamente aturdida, iniciou o retorno para o veículo de costas. Não queria perder Eleonora de vista nem por um instante. Por instinto, procurou no chão qualquer coisa que pudesse usar de arma, como uma pedra ou um pedaço de pau. Estava apavorada. Num lance, deu com os olhos em uma mochila azul, provavelmente trazida pelo casal, e ao lado um facão com a ponta enterrada no solo, uma ferramenta útil para cortar cipó e explorar a mata fechada. Oh, querida, por favor, não tenha medo, venha comigo, disse Eleonora, em passos decididos à frente, com o braço erguido para trazê-la de volta. Alice, incitada por aquele sentimento de angústia e sobrevivência, tomou o facão do solo e apontou para a mãe de seu namorado. Afaste-se de mim, puta dos infernos. De súbito, sentiu-se agarrada, os braços fortes de alguém imobilizaram por trás com força. As pernas fraquejaram ao ver a máscara de preocupação dissimulada da velha esfacelar-se de uma só vez, dando lugar a um rosto de pedra, onde 2 pontos negros a encaravam com desprezo. Ai, meu Deus, eu estou perdida. Otávio, depressa, seu incompetente, disse a megera na direção de algum ponto atrás dela. O futuro sogro, antes tão simpático, se aproximou de lado com uma seringa nas mãos. Oh, não, não, ai meu Deus, não, por favor.
Sentiu a picada dolorosa diretamente na veia, pois quem a segurava era muito forte, e em seguida percebeu o líquido quente espalhar-se depressa pelo braço, depois por todo o corpo. Solte esta vaca, disse a velha com raiva. Alice se sentiu livre por um momento. Notou a bruxa vir em seu encontro, por isso apertou o cabo do facão entre as mãos. Mas este parecia pesar 1 tonelada. Não chegou a sequer levantá-lo, quando sentiu o tapa que lhe estourou a cara violentamente. Caiu sentada e confusa. Tentou levantar-se, sem sucesso, dopada. Antes da escuridão envolver-lhe os sentidos, conseguiu perceber Eleonora se dirigir à terceira figura que lhe agarrava por trás. Quanta idiotice, hein? Com milhares de garotas para conquistar nessa cidade de merda, meu filho, você tinha que se envolver logo com uma sensitiva insuportável. O cheiro de álcool lhe trouxe luz à consciência. Sentiu a mordaça entre os dentes. Encontrava-se deitada, amarrada, de braços e pernas abertas, completamente nua, dentro de uma estrela de 5 pontas desenhada no chão, em meio a círculos coloridos. Percebeu uma quantidade espalhafatosa de pequenas velas de diversos tamanhos a ornamentar também o círculo e o corpo dela. O estômago sentiu o primeiro choque, quase vomitou sobre si mesma. Já ouvi falar ou assistir a um documentário, pouco importava, fosse uma coisa ou outra, a respeito de tal estrela de 5 pontas. Era o pentagrama invertido de Bafomé. Meu Jesus Cristo, eu estou no meio de um ritual de magia negra. Inclinou o torso um pouco mais à frente, como se estivesse fazendo um exercício abdominal. Horrorizada, confirmou seus temores. A 2 metros dos seus pés, constatou outro maldito círculo desenhado em riscos grossos, acompanhado de 4 enormes velas. Do outro lado da circunferência viu uma espécie de altar, forrado de cetim preto. E em cima da mesa encontrava-se deitada Eleonora, vestida de túnica branca, repleta de desenhos e símbolos diversos. Otávio estava de pé junto a ela, todo paramentado, em um hábito longo e negro, pontilhado por desenhos similares aos da velha. Do rosto transfigurado do pai de Julian destacavam-se de forma bizarra os olhos desbranquiçados em transe. Alice engoliu a saliva e começou a chorar. As lágrimas lhe escorriam abundantes. Considerou muito difícil escapar com vida dali. No entanto, diante de todo o cenário hostil, das emoções de horror a invadir-lhes, em ondas crescentes, nada ali dentro daquela sala fétida a surpreendeu tanto quanto o exato momento em que percebeu a presença do espírito da mulher na janela em pânico. A morta tentava sair do lugar sem conseguir. O espectro emitia um tênue brilho, e vez por outra materializava-se de modo intermitente. Algum fenômeno imperceptível aos olhos sensitivos de Alice prendia a pobre criatura à parede. Ela se sacudia para frente e para trás, e para os lados, tentava pular, tatear o ar, alucinada, como se quisesse abrir um buraco numa prisão de vidro. A mulher queria fugir daquele lugar a todo custo. Em nenhum momento, enquanto esforçava-se para escapar, a pobre criatura desviou o olhar cravado no círculo maior localizado no centro do quarto. Ela não teve dúvidas. A figura etérea era Eleonora quando jovem, e todo o sofrimento dela desenrolava-se numa outra esfera da realidade física sufocante daquele aposento.